Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Ainda no dia 1 aqui da Pietra, quando a gente voltou da caminhada, tava um pouco mais no horário da comida dela e eu resolvi usar essa oportunidade para ver como que ela ficava em relação à comida e como que ela ficaria em relação a eu colocar ela no lugar, o famoso estacionar o cachorro, né? Colocar o cachorro num lugar só. Então, isso vai ser um pouquinho do ensaio do que amanhã vai ser o exercício do place, mas nessa situação o que eu quero é que ela relaxe um pouco. Ela é muito medrosa, então sair na rua com ela até que foi melhor do que eu imaginava, mas é muita informação ao mesmo tempo, então eu falei, vou estacionar ela primeiro, pra depois eu colocar ela na caixa. Tá vendo que ela não teve nenhum interesse pela comida? Não é que ela não gosta de comida não, ela gosta, tá? Mas quando a situação é nova, o cachorro não come, então isso é normal. Então eu trouxe a comida ali, de vez em quando eu vou oferecer pra ela, pra ver se ela quer, tá vendo? Ela não mostra nenhum interesse. Mas a intenção aí não é ela comer necessariamente, é só eu testar a habilidade dela de ficar nesse lugar parada, tá? Então, o que é que eu vou fazer aí? Eu vou esperar ela dar uma descompressurizada da experiência que a gente teve na rua. E isso é importante pra ela, porque é tudo muito novo pra ela, né? O lugar, o sair na rua, o ser exposta a coisas desse tipo, tá vendo? Eu quero que ela eventualmente deite e relaxe um pouco, é isso que eu quero dela aí. Então, eu esperei um pouco, ela fica bem atenta, todos os barulhos chamam a atenção dela, é uma cachorra super alerta. O bom é que aqui ela não vocalizou, tá? Na casa dela ela vocaliza bastante, mas aqui não. Talvez por ser o primeiro momento de choque, aquela experiência nova, onde ela ainda tá um pouco testando as águas, mas o que eu quero dela é só que ela deite e relaxe. Então, quando a gente tem um cachorro verde, assim como eu falo, né? Um cachorro sem muita experiência, eu só espero um pouco, eu faço as coisas um pouco mais devagar. Então, eu só trouxe ela aí, eu quero que ela eventualmente deite e relaxe. Ela deitou algumas vezes, de vez em quando ela relaxava um pouquinho, aí levantava, escutava algum barulho, levantava de novo. Isso é super normal. O que que isso diz pra gente, né? Que o cachorro tá nesse momento de alerta mais aguçado, vamos dizer assim. Então, antes de eu pôr ela na caixa, eu não quero pôr ela na caixa nesse estado, né? Eu quero que ela relaxe um pouquinho, isso ajuda para que na hora que eu ponho ela na caixa, ela fique mais tranquila. Então, no fundo, é muita insegurança da parte dela, né? Ela não tem certeza das coisas, então ela tem mais dificuldade de ficar quieta, de ficar tranquila. E eu esperava isso já no primeiro dia, isso é super normal. Mas eu esperei e fiquei ali com ela, tá? Então eu só tô fazendo ela entender que nesse momento eu quero que ela deite e relaxe, é só isso, tá? Eu acho até que ela me surpreendeu, ela respeita muito essa limitação verbal, inclusive. Ela não é uma cachorra de confronto com você, pelo contrário, pelo menos por enquanto, né? Então, eu tô deixando ela se familiarizar com o espaço assim. Então, eu não tô dando liberdade pra ela, eu só tô querendo que ela relaxe um pouquinho. Fique ok e confie em mim. É muito difícil, às vezes, para um cachorro que não tem muita experiência lidar com isso. Até quando eu falo que eu me surpreendi, é porque hora nenhuma ela tentou me morder, ela não latiu, ela não entrou em confronto, né? Ela aceita com mais facilidade o que você pede pra ela fazer. E isso é um ótimo sinal pra ela. Então, todas as vezes que eu só pedi pra ela continuar aí na cama suspensa, ela continuou e foi bem. Então, como eu falei pra vocês, o primeiro dia é um dia de a gente se conhecer. De eu conhecer ela melhor, ela me conhecer, a gente criar um pouco dessa relação de confiança entre a gente, que a gente vai precisar. E eu quero que ela deite, relaxe, é só isso, tá vendo? Então ela até deixa eu encostar nela, ela deixa eu pegar nela. Eu não faço isso muito, mas eu vou criar isso aos pouquinhos com ela, porque ela vai precisar ser escovada, todas essas coisas. Então, aos poucos ela foi relaxando, ela foi cedendo um pouco mais, ela foi ficando mais tranquila. Hoje foi muita informação pra ela, então não fiz tanta coisa assim com ela. É mais a ideia da gente aprender a estar uma com a outra no mesmo ambiente, sem muita interação, sem muita confusão, sem muito estresse. Simplesmente estando, tá vendo? Então, tem um lado de curiosidade dela que é legal, que normalmente quando o cachorro é inseguro, muito inseguro, ele nem mostra. E ela até tem mostrado isso jamais. Então, isso já foi legal, dá pra ver que ela não é uma cachorra tão fechada assim. Ela é só uma cachorra inexperiente. Mas tá vendo, muitas vezes eu ofereci, deixei até a comida próxima dela e ela não se interessou. Isso é super normal, tá? Por isso que eu acho que isso é um exemplo legal pra muita gente que acha que se constrói tudo com comida. E na verdade, não necessariamente é assim. A comida, pra ela ter um valor pro cachorro, você precisa ter passado por algumas etapas com ele. E quando o cachorro tá como ela assim, ela normalmente não come nessas horas, não. Então, na hora que a gente fez esse exercício, ela nem comeu, ela só foi comer mais tarde. Mas já foi ótimo pra gente ver até onde vai a insegurança dela, o alerta dela e como é importante pra ela que ela tenha uma pessoa que advogue pelo espaço dela, porque ela realmente é uma cachorra que precisa muito dessa experiência social e a gente vai fazer isso bastante, a gente vai explorar bastante esse lado com ela, tá vendo? Mas eu só trabalhei com ela basicamente aí a limitação desse espaço até que ela mostrasse pra mim que ela estava pronta pra relaxar, pra descansar
E aí depois disso ela foi no banheiro e aí foi descansar na caixa. Foi mais ou menos isso, tá? Mas eu quis mostrar esse pedacinho pra vocês porque eu acho que é legal vocês verem o processo, né, do cachorro. Como muitas vezes essas interrogações todas que ficam na cabeça dele fazem com que ele hesite um pouco mais. Mas isso não quer dizer que o cachorro é ruim, é só um primeiro momento, tá? Mas é isso aí. Foi ótimo. Vamos que vamos.